Olá, meus amigos, tudo bem? Oh, glórias ao nosso Criador. Olá, pastores. Este vídeo é endereçado para vocês, pastores. Na verdade, vocês me obrigaram a divulgar esse vídeo. Vocês me obrigaram a gravar esse vídeo. Pastores do sistema religioso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma não, eu vou fazer várias perguntas. Já que vocês têm coragem de criticar o Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6, mas não tem coragem de tentar confrontar o que a gente diz usando a Bíblia, e você que está pertinho de mim, eu vou provar para você que aquilo que você chama de igreja, eu também um dia eu pensei assim, aquilo que você chama de igreja, aquelas quatro paredes, que você diz que aquela casa é casa de Deus, eu vou provar para você que aquilo não é, nunca foi casa de Deus. Você tem raiva daquilo que nós falamos sobre a Bíblia, mesmo mostrando o que está escrito, aonde está escrito, em qual livro, em qual capítulo, em quais versículos, mas vocês não acreditam. Isso é para vocês, pastores. A maior prova de que aquele lugar que vocês chamam de igreja, que não passa de um lugar aonde se arrecada dinheiro, sabe qual é a maior prova, pastores? É que vocês não têm coragem de chamar um de nós para dar um estudo, para fazer uma pregação nesses lugares que vocês dizem que vocês são pastores e que este lugar é casa de Deus. Se fosse casa de Deus, e se aquilo pertencesse a Deus, vocês não teriam medo de nada e nem de ninguém. Mas sabe qual é o maior medo de vocês? É que a gente abra a Bíblia em passagens que vocês nunca leram e nunca vão ler para os seus ouvintes. Por quê? Porque quando a gente cita a Bíblia naquilo que está escrito, vocês têm medo. Porque quando as pessoas descobrirem que a Bíblia diz que igreja não é uma estrutura física, e sim eram pessoas, vocês têm medo que as pessoas saibam a verdade. Você, pastor, você, líder religioso, se você tivesse medo de falar alguma coisa, você nos procuraria e perguntaria alguma coisa. A maior prova de que vocês têm coragem de falar somente pelas costas, mas nunca nos chamar e nunca vir conversar com nós, é isso que vocês estão fazendo. A maior prova que vocês têm medo da gente é que vocês não nos procuram, mas vocês falam mal de nós, vocês dizem que somos hereges, você diz que não pode acontecer isso que nós estamos falando, mas tenta, nos chame lá para ficar pelo menos uma hora falando do Evangelho Eterno, falando aquilo que vocês não falam. Pastor, o senhor que no fundo, o senhor gosta de ouvir os vídeos, de ver os vídeos, porque nós falamos o que está escrito e mostramos ao povo. Pastor, eu fui 45 anos, eu pertencia ao sistema religioso. O senhor acha que todo dia eu não peço perdão a Deus das mentiras que eu preguei, porque eu era manipulado pelo sistema de pastores? Eu era manipulado pela convenção? Eu fui manipulado pelo grupo da diretoria, o grupo de obreiro? O senhor acha que eu não peço perdão a Deus? O senhor acha que eu estou aqui fazendo o quê nessa plataforma? Meu querido, eu vou falar uma coisa para o senhor. É para o senhor mesmo, que está acostumado a criticar, mas somente pelas costas. Por que vocês não abrem a Bíblia e mostram para as pessoas Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 48 e 49, que quando Estevão estava para morrer, que ele estava sendo morto a pedrada, ele falou para os seus algozes que Deus, ele não habita em templo feito por mão de homem. Por que você não mostra isso?
Por que que vocês investem em um lugar chamando de igreja, sendo que a Bíblia diz que igreja eram pessoas? Hoje nós somos filhos de Deus no Espírito, pastores. Por que que vocês não abrem a Bíblia no capítulo 17 de Atos, versículo 24 e 25, quando Paulo estava lá em Atenas, lá no Areópago? Ele também disse para os seus ouvintes que Deus, ele é Senhor do céu e da terra. E ele não precisa habitar em um lugar, em um templo físico, em uma casa física. Deus não habita em templo que é feito pela mão do homem e chama de igreja. Por que que vocês não têm coragem, então, pastores, de mostrar isso para os membros? Pelo amor que vocês têm a Deus, vocês dizem que têm amor a Deus, mas vocês não têm amor pela verdade. Aprendam isso de uma vez. Por que que vocês continuam dizendo que dízimo é dinheiro, sendo que dízimo era a alimentação e uma vez por ano, as 11 tribos de Israel levava para o templo que estava de pé ainda, aquele templo que caiu no ano 70, porque Jesus disse que iria cair, em Mateus capítulo 24. Jesus disse com os discípulos, sabe por quê? Porque o templo tinha que cair, aquele templo físico que levou 46 anos para ser construído, porque o templo ele representava o símbolo máximo da lei de Moisés. Todo templo físico que está de pé, que vocês chamam de igreja, representa a lei de Moisés. Vocês não acreditam no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Vocês querem refutar, queridos, mas refute com a Bíblia. Vocês querem falar mal do Alberto ou dos outros irmãos do Evangelho Eterno? Então mostre alguma coisa da Bíblia que nos envergonhe. Vocês não têm coragem, porque vocês não vão achar na Bíblia alguma coisa para falar contra aquilo que nós estamos falando. Sabe o que era dízimo no Velho Testamento, que não tem dízimo no Novo Testamento? Dízimo do Velho Testamento era 10% daquilo que os judeus arrecadavam nas suas roças, 10% do grão, 10% dos animais, 10% do milho, do trigo, das hortaliças, 10% de tudo que eles acolhiam na roça tinha que sustentar a 12ª tribo, que era a tribo de Levi. Aí eu pergunto a você, a Bíblia diz lá que só sacerdote da tribo de Levi que podia recolher o livro, recolher o dízimo, porque era uma tribo sacerdotal. Você é da tribo de Levi, pastores? Vocês pertencem à tribo de Levi para ficar recolhendo dízimo e ainda por cima recolhendo dinheiro das pessoas? E diz que Deus mandou. Deus mandou em que lugar da Bíblia? Que Deus mandou a igreja ou o povo do século 21 tirar dinheiro de ninguém? Aonde que está escrito? Malaquias 3, 10, aquilo ali. Ou você nunca estudou? Você sabe o que é o tempo verbal? Você sabe o que é vamos dizer, na língua portuguesa, se você estudou um pouquinho, você sabe o que eu estou falando. Uma colocação verbal. Você sabe o que é isso na Bíblia? Você sabe o que é a primeira pessoa do plural? A segunda pessoa do plural? A terceira pessoa? Plural e singular? Plural e singular? Você sabe o que é isso? Ah, você não sabe não? Então é por isso que você continua enganando as pessoas. Você sabe o que quer dizer o vós? Ali em Malaquias 3, Deus estava falando com a nação de Israel. Quando ele disse vós, é vocês, eram eles. Vós, não é você de hoje. Aí, queridos, se eu um dia tivesse o prazer de ser convidado por você para ir na sua igreja,
dar um estudo sobre o Evangelho eterno, o que foi a cruz, o que foi a lei, o que foi a graça, o que é o Evangelho eterno, talvez assim os seus membros encontraria a verdade que talvez eu busquei durante 45 anos enquanto estava no sistema. Mas sabe qual é o problema de vocês, líderes e pastores? É que vocês não querem que as pessoas saibam que nós adoramos a Deus em espírito, não é dentro de uma casa chamada igreja, não. E você quer mais uma prova disso? Estude todo o capítulo 4 de João. Aquele encontro épico que Jesus teve com a mulher samaritana. Você vai encontrar ali Jesus falando que o templo não era mais lugar de adorar, e nem em monte, mas era em espírito e em verdade. Vocês leem isso para os seus membros? E você também, meu querido, você também, que fica falando, ao invés da gente ficar aqui, não é, no YouTube, falando dessas coisas, por que que nós não vamos para a igreja? O seu pastor já te disse que igreja não é um templo com a placa na frente? O seu pastor já mostrou para você que o Evangelho eterno é Deus em nós? O seu pastor já mostrou para você que o verdadeiro adorador, ele não precisa de um líder religioso na sua vida? O seu pastor já disse para você que Deus, ele está em nós com toda a sua essência? Ah, nunca disse não. Por que que ele nunca te disse isso, meu filho? Hein? Porque ele quer que você continue levando dinheiro para ele investir naquilo que ele quer. Aí eu te pergunto, Deus precisa do seu dinheiro? Nem dos judeus, Deus nunca cobrou dinheiro. Deus queria que a 10ª parte daquilo que era plantado e colhido, daqueles animais que eram mortos na hora de vender a carne, 10% era para levar, para sustentar a tribo de Levi. Por que sustentar a tribo de Levi? Porque os levitas eram uma classe sacerdotal lá em Israel, e os levitas é que cuidavam dos afazeres daquele templo que ia cair no ano 70. Foi Jesus que disse. Vocês nunca leram essa parte? O problema de vocês é que vocês não têm tempo para estudar, mas têm tempo para enganar. Esse é o pior problema que existe. Aí, vocês, críticos, por que que você não bota essa prepotência abaixo? Essa arrogância de vocês abaixo? E se humilhe. Volte para Deus. Voltar para Deus não é voltar para a igreja, não. Volte-se para Deus e fale assim: Deus, eu também quero entender a Bíblia. Mas vocês não têm essa capacidade. Sabe qual é a capacidade de vocês? A capacidade do julgamento. A capacidade da prepotência. A capacidade da arrogância. Alberto é preto. Alberto é pobre. Alberto é desigrejado para vocês. Alberto é destemplado. Eu quero ouvir o que Alberto tem para falar, nada. Eu quero ouvir o meu pastor continuando a ensinar mentira, a ensinar engano. É isso que vocês querem. É isso que vocês querem. Mas quanto a mim, não tem problema não. Eu vou continuar divulgando o Evangelho Eterno, a Bíblia, do jeito que ela é, porque tem muitas pessoas se libertando do sistema religioso porque estão entendendo a Bíblia. Se você não quer entender, qual é a minha culpa?
Eu tenho culpa nisso? Não. Querido, tem pessoas da minha família também que não acreditam na palavra que eu falo, mesmo citando a Bíblia. Eu vou te falar uma coisa. Você acha que isso é estranho, o que acontece comigo? Se vocês, pastores do sistema, é contra a Bíblia, vocês são contra a Bíblia. Vocês são a favor do entendimento de vocês. Sabe por que eu não esquento muito a cabeça com pessoas da família que é contra, mesmo a gente mostrando? Porque eu não sou melhor que Jesus. Você já viu os irmãos de Jesus chegando para ele falando assim: rapaz, se manda dessa cidade, vai para outra cidade, vai para uma cidade que as pessoas acreditem em vocês, porque nós aqui não acreditamos nem no que você fala. Se isso aconteceu com Jesus e comigo, eu sou melhor que ele? Não, nunca vou ser. Apesar de que Jesus é um personagem que existiu como manifestação do próprio Deus. Ah, você vai falar. Ih, falando outra besteira. Então conjugue o verbo de João, capítulo 1. Você sabe o que é isso, conjugar verbo? Ah, não sabe não? É por isso que você tem razão de estar criticando. Eu vou conjugar para você. Eu vou conjugar. No princípio era o verbo. O verbo era quem? Deus. O verbo era Deus. O verbo se fez. O que que se fez? Se tornou carne e habitou entre os homens. Quem era o verbo? Era o próprio Deus. E o verbo ele se tornou o quê? Carne. Se tornou um ser humano. Deus na pessoa de Jesus. Jesus era a manifestação do próprio Deus. Ele se tornou carne para vir a essa terra, mas ele foi rejeitado. Assim como você rejeita a palavra de Deus, aqui ó. Ou você acha que eu falo alguma coisa sem a Bíblia? Está aqui ó. Meu computador está desligado. Aonde eu faço minhas pesquisas, está desligado. Mas sabe o que acontece com vocês? Vocês não acreditam nem no que está escrito. O fim da lei foi Cristo, Romanos 10:4. Mas sabe para quem que foi? O fim da lei foi Cristo, sabe para quem? Para aqueles que acreditam na sua justiça. Pastor, eu também, um dia, eu fui como você. O membro de igreja, eu também um dia fui como você. Até que, um dia, eu falei: Deus, eu tenho Bíblia, mas eu leio a Bíblia, mas eu não entendo a Bíblia. É, meu filho, eu renunciei o meu eu. Eu renunciei o meu ego. Eu renunciei a minha arrogância. Eu renunciei a minha prepotência. É isso aí. Isso aí. Aí Deus olhou para mim e viu a minha sinceridade. E ele me fez enxergar essa visão que eu tenho hoje. Você acha que foi criticando os outros? Essa visão que eu tenho hoje, você acha que eu adquiri ela fazendo o quê? Denegrindo a imagem de ninguém? Não. Eu tenho hoje porque eu pedi. E através do nosso companheiro, nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, eu encontrei o caminho. Aí eu fui entender que a terra, desde o seu nascimento até o Apocalipse, ela teve várias gerações, aonde Deus fez o quê? Em cada geração acontecia um fato. Deus trazia um juízo no final daquela geração e começava outra. Até que chegamos ao grande dia do juízo de Deus, que a Bíblia registra no Apocalipse. De lá para cá, nós vivemos
a era do Evangelho Eterno, meu querido. E sabe qual é a era do Evangelho Eterno? É o reino de Deus estabelecido, onde ninguém precisa de religião, nem denominação, porque aquele que se une ao Deus Criador, ele se torna um espírito com ele. Critique, continua criticando. Aí eu apresento Romanos 8 para você. Lê Romanos 8 e você vai entender que não é todo aquele que diz que tem o Espírito de Deus, tem o Espírito de Deus. Não é todo aquele que tem, não. Aí, quando você chega na cova, não tem como você saber se você tinha ou não, porque a cova não vai revelar. Sabe o que acontece? Só volta para a eternidade o Espírito de Deus que está dentro do ser humano. Mas não é todo ser humano que tem o Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus. É para você, pastor. E eu te digo uma coisa. Se você não sente arrepio na pele por saber a verdade e não está ensinando errado, infelizmente, você está com sua mente cauterizada. E segundo a Bíblia, o cara que tem a mente cauterizada, ele não é filho de Deus do Espírito. Ele é filho da ira de Deus. Tchau. Deus abençoe.